Complete a frase. E ninguém cala... Palmeiras, falando do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na posição de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil, nem das Américas, tá? Tem outros clubes que agem o Real Madrid. Pode até ser o Real Madrid da Chofia, não é? Mas para chegar lá, precisa botar os pés no chão, precisa conscientizar que ninguém é maior que ninguém. Palmeiras de 3-0. Rapaziada, Vasco e Palmeiras unidos contra o Flamengo, né? Parece que o Palmeiras, né, a Leila só consegue aparecer na mídia quando fala do Flamengo. Ela deve dormir, acordar, tomar banho e praticar suas atividades físicas durante o dia pensando totalmente no Flamengo, né? 24 horas pensando no Flamengo. Aí ela falando, o Flamengo não joga sozinho. É sempre o mesmo blá blá blá. E o Flamengo não falou que é o Real Madrid, tá? O Flamengo falou que se espelha no Real Madrid. Eu acho que é totalmente diferente do que falar que o Flamengo é o Real Madrid. E queria que o Flamengo se espelhasse em quem, Leila? No Bangu? Tá de brincadeira com a minha cara, né? O Flamengo tem que se espelhar nos maiores, porque o Flamengo tá sim lá no topo. É só a gente comparar a parte financeira e os títulos nos últimos anos, né? O Flamengo na parte financeira tá ali no meio do top 20 mundial. E isso não é para qualquer um, até porque a gente está falando de uma moeda que é muito desvalorizada perante o euro, tá? E em relação ao Pedrinho, né? Todo mundo falou a mesma coisa, Pedrinho. Não foi só o Flamengo que falou a mesma coisa. E todo mundo sabe que o Vasco não entregou o jogo. Mas que ficou uma situação muito estranha do Vasco conseguir um empréstimo de 80 milhões e logo depois o Vasco perder por 3-0 do Palmeiras, da Crefisa. Sim, ficou uma situação complicada ali, ficou estranho. Mas é lógico, a gente sabe que ninguém vai mandar ninguém entregar o jogo. Mas existe o fair play financeiro. E esse choro do Pedrinho é porque tem uma complicação ali na venda do Vasco para o filho da Leila, tá? E isso ele não fala. Ele fica calado e prefere atacar o Flamengo. E no vídeo de hoje a gente vai responder um questionamento da maioria dos torcedores aqui no canal, que é: onde está o Joshua? Por onde andas o Joshua? Camisa 10 do Sub-20, que nessa temporada de 2026 ainda não deu as caras. Em relação à partida do Flamengo hoje, pela própria categoria Sub-20, Flamengo versus Fortaleza, já onde assistir esse jogo e tudo sobre essa partida. E em relação ao Flamengo versus Cusco, o nosso início na Libertadores será um início complicado, a 3.600 metros, num grupo difícil, mas temos totais condições de sairmos com os 3 pontos. E em relação ao planejamento do Flamengo, o Flamengo mandou muito bem, já eu explico por quê. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E se vocês puderem, aqui embaixo do vídeo tem um botão ali de inscrever-se, se inscreva no canal e também um joinha, né? Curta esse vídeo para esse vídeo chegar ao maior número de rubro-negros. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. E por onde andas o Joshua, nosso camisa 10 do Sub-20? E nessa matéria eu também vou falar sobre a partida de hoje contra o Fortaleza e a colocação da gente no Brasileirão, né? O Flamengo que conseguiu vencer o Vasco e deu uma moral para essa partida de hoje contra o Fortaleza às 3 horas da tarde. Mas vamos começar, lógico, falando sobre o Joshua, né? Um questionamento, vários torcedores perguntando o que aconteceu com o Joshua, se ele saiu do Flamengo. Galera, o que aconteceu foi o seguinte: no comecinho de fevereiro, antes da Libertadores, num treinamento, ele recebeu uma forte entrada e acabou se lesionando, né? E essa lesão estava prevista para ser totalmente sanada após a Libertadores, ou pelo menos no final da Libertadores. Por isso que o Bruno Pivetti não relacionou o jogador para jogar a competição sul-americana. E em relação à sua volta, nessa última partida contra o Vasco, a gente pode dar uma olhada que na súmula do jogo ele não foi nem relacionado, né? Por isso desses questionamentos. Só que a situação ela não é tão ruim quanto alguns imaginam. Até porque o jogador já está naquela fase de transição, né? Tá aí ele fazendo um trabalho de fortalecimento muscular junto com Douglas Telles. Tá ele aí, ó, há 10 horas atrás, há 11 horas atrás, né? A data de ontem, postando no seu Instagram que está quase lá, né? Tá treinando. Uma excelente notícia, porque é o nosso maestro, o nosso camisa 10 do Sub-20. Não sei se ele vai voltar jogando com a camisa 10, porque o Guilherme, por enquanto, está usando, mas ele sempre foi o detentor da 10 do Zico lá no Sub-20. Então, a notícia é essa, né? Jogador que já fez gol até pelos profissionais, ele já está naquela fase final
né, de tratamento ali do departamento médico e já está naquela transição para a volta dos treinamentos sem nenhum tipo de restrição. Então, a notícia é boa sobre o Joshua, né, poderemos ver ele em breve, e sobre a partida Flamengo e Vasco. Flamengo jogou no último sábado na casa do Vasco e metemos 3-1. E um fato curioso, né, na parte negativa, é que das últimas 10 partidas, sem contar com esse último jogo, o Flamengo tinha perdido os 10 jogos para o Vasco, tomado 22 gols e feito apenas 4. Então, é aquela recuperação do time sub-20 que agora que está jogando todo mundo junto, né, o pessoal da Libertadores, junto com os reforços como o Sayago, como o Diego Reis e por aí vai, né? Vários reforços que chegaram, Queiroz, que chegou do Botafogo. Então, é o time completo do Flamengo. Time esse que foi muito mal contra o Criciúma, mas conseguiu, conforme já falei, se recuperar contra o Vasco. Então o Flamengo vai com moral para essa partida contra o Fortaleza. E se a gente der uma olhadinha na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, precisamos muito dos 3 pontos, porque o Flamengo está aqui, ó, na 9ª colocação com 6 pontos e 4 jogos, mas tá com o mesmo número de jogos dos outros clubes. Então, para se classificar para a próxima fase, a gente precisa estar entre os 8 primeiros colocados. Então, partida importante. O jogo acontecerá às 3 horas da tarde na Gávea, infelizmente, mais uma vez sem transmissão da Flamengo TV. Mas a galera que quiser conferir os lances dessa partida, o jogo terá transmissão pela UOL, na UOL TV, tanto no YouTube quanto também na TV fechada. Eu acho que é mais fácil no YouTube, né? Você digita lá às 3 horas da tarde o UOL TV, que estará lá a transmissão ao vivo e provavelmente com comentários do Mauro César, né? Que manda muito bem em qualquer assunto relacionado ao rubro-negro. O Flamengo deve ir a campo com Léo Nanete no gol. Nas laterais, Gustavo junto com Ramires. Na zaga, Daniel Carvalho e da Mata. No meio-campo, Caio Nóbrega, Sayago. O Pablo não pode jogar porque foi expulso na última partida contra o Criciúma. Então, no meio-campo vai estar o Guilherme e no ataque Alan Santos, Diego Reis e Rian Roberto, né? Esse é o provável time do Flamengo contra o Fortaleza. Então é isso sobre Flamengo e Fortaleza. Vamos dar aquela moral e eu tenho uma convicção muito grande que o Flamengo sairá com os 3 pontos da partida. E agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre Flamengo versus Cusco, partida que é o pontapé inicial do Mengão nessa Libertadores 2026, uma partida na altitude, né, a 3.600 metros, e o Flamengo ele terá vários desfalques no meio-campo. Então, até por causa disso, né, o Nicolas de la Cruz ele foi relacionado. E geralmente é um jogador que não é relacionado para as partidas na altitude. E em relação ao planejamento do Flamengo, né, uma bola dentro aí para a diretoria, que já mandou um representante logo que saiu o sorteio da Libertadores, e esse representante para agitar ali a parte do hotel, para saber, né, conseguir informações sobre o melhor lugar para o Flamengo ficar. O Flamengo ele conseguiu um hotel que tem uma tecnologia bem interessante, né, nos quartos. Esse hotel ele solta mais oxigênio nos quartos para o jogador não sentir tanto em relação à altitude. Então, uma bola dentro, né? Os jogadores nos quartos deles, eles não sentirão aquelas náuseas, aquelas dores de cabeça por causa da oxigenação. Então, uma bola dentro aí em relação ao planejamento. E o Flamengo entra em campo hoje às 9h30 da noite com transmissão da Rede Globo, né? E o Flamengo deve ir a campo, né, com esses desfalques que o Flamengo está tendo no meio-campo, como Jorginho e Eric Pulgar principalmente, né, até porque os dois são titulares absolutos do rubro-negro. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, na lateral direita o Varela, na esquerda o Ayrton Lucas, na zaga aquela dupla de Léos, né, Léo Pereira junto com Léo Ortiz, no meio-campo do Flamengo Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta. E no ataque o Samuel Lino, o Carrascal e o Pedro. Essa foi a escalação divulgada pelo Globo Esporte. Eu faria uma mudança nessa escalação, né? No lugar do Samuel Lino, eu colocaria o Bruno Henrique, porque geralmente o Bruno Henrique manda muito bem na altitude e parece que ele nunca sente esse ar rarefeito. Então eu entraria com essa modificação em relação a essa escalação provável passada pelo Globo Esporte. E você entraria com qual escalação? Coloca aqui nos comentários. Meu palpite para esse jogo é humilde, 1-0 para o time do Flamengo, até porque a gente precisa sair com resultado positivo. É um grupo muito complicado que tem Estudiantes e também Independente de Medellín. Então é isso para a partida de hoje, né? Esse time do Flamengo aí com desfalques no meio-campo. O Leonardo Jardim teve que puxar 2 jogadores do Sub-20 para compor esse elenco. Então é isso, que tudo dê certo na partida de hoje e para cima deles na altitude. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional.